Boa noite. Nós vamos começar aqui, continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Atualmente nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E estamos naquela sequência de versículos que eu já mencionei nas reuniões anteriores, que é uma sequência curtinha, que trata da questão da multidão, né? Então nós estamos estudando, o tema atual é a multidão. E o versículo que nós vamos estudar hoje, está aí no quadro, é o versículo 37, em que diz assim: então diz aos seus discípulos, Jesus, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos repetir? Então diz aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nas reuniões anteriores, nós falamos basicamente da profunda necessidade da multidão. Uma necessidade que não é de natureza material, embora ela exista. Boa parte da multidão, boa parte do povo, somente no nosso país, um país com um abismo social muito grande, ela é de fato de natureza material. Porém aqui o nosso enfoque, a nossa preocupação é explorar as necessidades de natureza espiritual. Por quê? Porque as necessidades de natureza material, elas são restritas a um grupo ou a outro grupo. Porém, aquelas de natureza espiritual, elas são comuns a todos os seres humanos, a qualquer criatura. Então, quando nós falamos de necessidades espirituais, carências, frustrações, anseios, traumas, processos de culpa, mágoas, ressentimentos. Isso, gente, é um negócio que ultrapassa as barreiras da estratificação social, que ultrapassa as fronteiras nacionais, temporais. Então, qualquer ser humano, de qualquer classe, de qualquer época, em qualquer cultura, sente saudade, sente carência, sente melancolia, sente raiva, sente desespero. Isso é o traço que conecta todas as criaturas que reencarnam no planeta Terra. Dentre as criaturas, todas elas passando por esses processos, existem aquelas que perceberam no Evangelho de Jesus uma fonte de refrigério, de consolação, de fortalecimento, e que abraçaram o Evangelho de Jesus como mecanismo de autocura. Então é aquele que ouve e aplica o que ouve em si mesmo, na própria vida. Esse é o discípulo, é o perfil do discípulo. Ele já começa a surgir aqui no versículo 37, Então diz aos seus discípulos. Porém, a bola da vez, o grupo em análise é o grupo que escuta Jesus, se encanta com o Evangelho, sente que o Evangelho é algo positivo, porém ainda não tem forças íntimas para se comprometer. Então a questão é o comprometer, é o comprometimento. Que é quando você pega o conteúdo, a teoria, a filosofia, o discurso de Jesus, ou o discurso presente na literatura sagrada, e transforma isso em roteiro de vida. Tem um livro do Chico que eu gosto muito, que é o livro Roteiro. É a rota, é a bússola, Agora o pessoal do Ser está organizando o Vir-a-Ser, o encontro dos trabalhadores do Ser, dos simpatizantes, dos amigos do Ser, E recentemente o Haroldo estava comentando sobre o livro Consolador, e ele e o Júlio Adriano, eles sintetizaram o que é a ideia do Consolador numa palavra: bússola. Consolador, a ideia do Consolador prometido, é de uma bússola que nos dá norteamento, que nos dá direção para a caminhada. Porque quando você não sabe para onde deve caminhar, o rumo, a rota a ser seguida, você fica perdido.
Então a multidão é aquele grupo da humanidade, com todas aquelas carências e necessidades próprias da criatura humana, que já descobriu a rota, mas ainda não se animou à caminhada. Ainda não se entusiasmou ao ponto de se mover, de caminhar. Tá certo? E aí, sobre esse grupo, Jesus dá uma orientação. Uma orientação prévia, porque nas passagens seguintes é que Jesus vai entrar definitivamente no discurso da missão, orientando os discípulos. Mas por hora ele já dá uma pré-orientação. Qual é a pré-orientação? Ele apresenta o campo de trabalho tal qual ele é. E o que caracteriza esse campo de trabalho? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É o que caracteriza esse campo de trabalho. Até aí tudo bem, gente? Qual é a primeira palavrinha que nós vamos analisar? Colheita. Tá bom? A primeira palavra que nós vamos analisar é colheita. Só que nós vamos analisar ela em grego. Que é uma coisa bacana na tradução do Haroldo, né? Que às vezes ele deixa uma notinha, ele deixa em aberto, aliás, ele estimula o leitor da tradução dele a ir no original grego e extrair da língua grega tudo que ela pode oferecer em termos de significado, de sentidos possíveis para uma mesma palavra. E a palavra aqui que ele optou por traduzir com o vernáculo, com a língua portuguesa, colheita, ela em grego é terismos. Terismos. Ó, o que quer dizer terismos? É colheita, conforme o Haroldo traduziu, mas é colheita no seu sentido mais específico, mais técnico. Quem já lidou com lavoura, quem tem um conhecimento básico, fundamental, sobre o que é uma colheita, nós temos aqui o senhor Adelmo, recentemente conseguiu uma colheita de milho, né? E eu lembro que o senhor Adelmo, ele estava, na época do milho, ele precisou, pela primeira vez, que eu me lembre, faltar na reunião do miudinho. Não foi, senhor Adelmo? Foi. A dona Joana veio, e eu perguntei, dona Joana, cadê o senhor Adelmo? E ela me falou, ele não pôde vir, porque tinha que colher o milho. Senhor Adelmo, por que não podia esperar outro dia? Entendeu? O senhor Adelmo está respondendo aqui, pessoal de casa, que se não colheitasse o milho naquele momento, ia perder o fruto de quantos meses de trabalho? 3 meses e meio de trabalho. Entre preparar o solo, arroteou primeiro, limpou o terreno, onde ia fazer a semeadura, passou arado, preparou a terra, depois semeou, jogou a semente, aí vem o trabalho da natureza, né? Aí vem o trabalho da chuva, né? A capina para o terreno estar sempre, a eira estar sempre limpa, sem erva daninha. Não sei se precisou de trabalhar com agrotóxico, não trabalhou, é um milho orgânico, né? Só precisou de Deus, né? Depois de um trabalhão desse, juntando o agricultor com o esforço da natureza, se você passa da hora de colher, você perdeu todo o trabalho. Então, o primeiro conceito que nós temos que explorar aqui é o do tempo oportuno. Terá uma reunião futura em que nós vamos trabalhar isso na veia, na entranha, o conceito de tempo oportuno. Né? Lá no discipulado nós vamos explorar isso melhor. Mas hoje nós já vamos passear por perto do tema. Nós vamos rondar o tema um pouquinho. Porque terismos é colheita, é messe, uma palavra que eu acho bonita, messe, né? Ou ceifa. A colheita, a ceifa, no caso do trigo, né? Você tem que cortar o caule, né? No caule mesmo, você recolhe a planta quase que inteira. Né? Com um cutelo, com a foicezinha, né? Isso é algo típico da época de Jesus, aquela agricultura bem artesanal, né?
Então Jesus usa aqui um termo, gente, que era um termo corriqueiro do dia a dia das pessoas. Talvez o evangelho às vezes tenha se tornado complexo para a vida contemporânea, para o homem cosmopolita, o homem da grande metrópole, porque Jesus lidava com pessoas simples, com agricultores, com camponeses. E como o homem moderno, o homem da grande cidade, ele perdeu o contato com essa simplicidade da vida fundamental, da vida nos seus fundamentos, nas suas bases, que é o campo. Então o evangelho acaba se tornando um pouco indecifrável. Essa explicação, por exemplo, que eu dei de que a colheita é um trabalho que é de natureza emergencial, que tem por essência a sua urgência, porque se você perde o momento exato, você perdeu todo o trabalho. A gente só está tendo que explicar isso porque as pessoas perderam contato com o campo. Na época de Jesus, quando Jesus falava, ele não falou em grego, falou em aramaico, mas o que na época foi traduzido para o grego como terismos, quando você falava terismos para um grego, ele já sabia tudo. É uma colheita, é um trabalho de recolher o fruto, só que no seu tempo certo, no seu tempo oportuno. Porque se não for naquele tempo certo, naquele tempo oportuno, naquele momento exato, preciso, você perde o esforço. Tá claro isso, gente? Numa perspectiva concreta? Agora vamos ver isso numa perspectiva espiritual. O Emmanuel, aliás, eu não vou no Emmanuel ainda não, eu tinha programado também a Memei, eu vou antes, vou adiantar. Eu vou lá no livro que eu escrevi, lá no Morro Alto, né? Lembrando que o Morro Alto, gente, ele é um livro que foi escrito dentro dessa perspectiva do próprio Evangelho, né? Um esforço da gente tratar das questões fundamentais da vida, a agricultura, a pesca, né? A criação do gado, os fundamentos da vida em comunidade, né? E lá numa canção que eu fiz com meu amigo Luiz Barcelos, que se chama Canção do Monjolo, tem um versozinho que eu escrevi assim: o coração é um grãozinho cascudo de arroz, vida arrozal, tudo é plantação. Então nós vamos usar esse verso para começar a fazer a transição do concreto para o abstrato. Existe uma lavoura concreta, a lavoura mesmo, a lavoura em si, mas existe também uma outra lavoura, uma outra plantação, que é uma grande plantação de almas. Uma grande plantação de almas. E nessa grande lavoura espiritual, o momento do testemunho, o momento da vivência, é o momento da colheita, é o momento da ceifa, é o momento da messe. Porque um espírito, às vezes, ele vem sendo cultivado, 100 anos, 200 anos, 300 anos, para viver um determinado momento da vida dele, da trajetória evolutiva dele. Às vezes, para você viver aquele momento específico que você está passando por ele hoje, existe um investimento espiritual, um cultivo espiritual que está ocorrendo no seu mundo interior há 300 anos. O encontro de Jesus com Saulo de Tarso, e a gente não cansa de mencionar o exemplo de Paulo, é o maior paradigma do cristianismo nascente, né? Aquele momento foi a messe, foi a colheita, foi quando Paulo deu fruto, foi quando Saulo deu fruto, quando o coração desabrochou. Agora, vai saber se aquele espírito já não estava sendo preparado para aquele momento há 100, 200, 300 anos. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu estou vivendo um processo que eu não vivi nas últimas 2 encarnações. Perder um filho em tenra idade, perder um filho na infância.
Mas o programa de Deus trabalha com a eternidade. Então a programação de Deus, o planejamento de Deus se dá com base na eternidade. Se Deus sente que um espírito vai precisar viver essa experiência, e é uma experiência muito forte, muito impactante, perder um filho na infância, o preparo para que esse espírito passe por essa experiência começa 100, 200 anos antes. Um negócio sério que eu estou falando, que a gente vê nas entrelinhas da obra de André Luiz, sobretudo. Porque, gente, existe um grupo de espíritos projetistas do planejamento reencarnatório que eles trabalham com a perspectiva de 50 a 100 anos. É quem programa a pauta reencarnatória dessa presente existência. Mas existem os superiores desses projetistas, que são os que programam a trajetória espiritual, a pauta espiritual de um grupo inteiro. E existem aqueles que programam a pauta reencarnação de uma cidade inteira. E por aí vai. Até chegar, por exemplo, na figura do anjo, Ismael. Quanto maior a esfera que ocupa esse espírito empreendedor, esse mentor de vidas, esse condutor de hostes, né, de almas, quanto mais alta a esfera a qual ele se reporta, maior é a antecipação, maior é a antecedência com que os eventos são preparados. Porque quem é pego no susto, quem é pego de improviso, somos nós. O espírito da envergadura de Ismael, gente, ele trabalha com planejamento de 100, 200, 500 anos. Eventos que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, Ismael já contava com eles, previa e planejava 500 anos atrás, no descobrimento do país, do território, pelos portugueses. Está sendo programado lá. É uma coisa que a gente não pensa, né? A gente acha que eles estão sendo pegos de surpresa. Mas e o nosso livre-arbítrio? Mas o planejamento deles se dá em cima do nosso livre-arbítrio. São espíritos que conhecem tão bem a psique, a intimidade da alma humana, que raramente, ou dificilmente, ou quase nunca, nós conseguimos surpreendê-los. Eles não são pegos de surpresa. Então eles trabalham com preparação. Como eles trabalham com preparação, eles sabem exatamente quando aquele coração vai estar pronto para a sua ceifa, a sua messe, a sua colheita. E essa colheita, ela é individual. Cada um tem o seu tempo. Cada um o seu tempo. A Meimei, no livro Amizade, ela vai ditar uma mensagem intitulada O Instante Dourado. E nessa mensagem ela diz assim: quando a situação te revele difícil e as forças te pareçam exaustas, quando a enfermidade se te instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegues extinguir, quando o desânimo te procure, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçaste, quando as dificuldades se te multipliquem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir. Vocês viram que ela listou tudo quanto é drama vivido por qualquer um de nós. Dificuldade financeira, problema familiar, problema de saúde. Ela listou tudo. Ela está falando, quando chegar um problema desse na sua vida, ou todos ao mesmo tempo, que também acontece, tem época que parece que o mundo desaba, né, Sadão? Todos os problemas acontecem de uma vez só. Então haverás atingido o instante dourado para o testemunho de tua própria fé. Ela chama esse instante
esse momento oportuno, esse tempo preciso de instante dourado. E vocês acham que Deus ia deixar a gente viver esse instante tão especial sem antes ter nos preparado para ele? Tudo que eu vivi na minha vida até hoje e nas vidas anteriores foram processos de preparação para que hoje eu atravessasse o meu instante dourado. Tá aí? Tá certo? E ela diz mais: porque servindo e agindo em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio com um socorro imprevisto por nós e com a inesperada luz. E aqui nós vamos tomar o ponto de partida para avançar no estudo, que é o seguinte: quando chegar o instante dourado de cada um. Então vamos pensar na multidão, vamos pensar no tempo de colheita de cada um. Quando chegar o seu instante dourado, você não vai atravessá-lo sozinho. Você não vai atravessá-lo desamparado. Você não vai vivenciá-lo à deriva, perdido, sem norte, sem orientação, sem bússola, sem alguém que segura na sua mão e fala: vou junto com você. Isso não existe na providência divina. Esse descuido, esse descaso com o instante dourado de um indivíduo. Ninguém atravessa o seu instante dourado, o seu momento de maior provação, de maior testemunho, sem o amparo de Deus. E como é que o amparo de Deus se faz presente na nossa vida quando estamos vivendo esse momento especial? Através da presença, do auxílio, da cooperação e da solidariedade de um grande discípulo, de um discípulo de Jesus. Certo? Sabe por que eu destaquei isso, gente? Porque a outra palavra que vem junto com terismos, com colheita, é grande. E ela em grego é polis. Polis quer dizer multidão, uma grande quantidade de pessoas. Então, nesse exato momento, enquanto nós fazemos essa reunião, ou enquanto a pessoa em casa está assistindo esse vídeo, uma grande multidão, um grande número de pessoas no mundo inteiro, em países que às vezes a gente não sabe nem o nome, falando línguas que a gente nem suspeita, estão atravessando o seu instante dourado. Estão atravessando o seu momento mais árduo, mais desafiador. E nenhuma delas, olha que eu estou falando de uma população encarnada de em torno de 7 bilhões de pessoas. Segundo notícias que nos chegaram através do Chico Xavier, a população planetária, então, gira em torno de 30 bilhões, 28 bilhões, 30 bilhões. Espíritos ligados ao planeta, a essa casa planetária, a essa escola. Vocês imaginem que nenhum está desamparado. Nenhum está atravessando o seu instante dourado sozinho. Sem a presença, sem a proximidade, sem o cuidado, o zelo de um discípulo de Jesus. É onde o companheiro em casa fala assim: uau, mas então o exército do Cristo é numeroso, hein? Então é muito discípulo, hein, Seadel? Se tem uma multidão dessa sofrendo, e a gente afirmou aqui que nenhum vai passar por um sofrimento, por uma provação calorosa, sem o amparo de um discípulo, então é um por um. Para cada sofredor na terra tem um discípulo para amparar. Não é o que Jesus diz nesse versículo.
O que Jesus diz nesse versículo? Que a colheita é grande, ou seja, a quantidade de pessoas atravessando o seu instante dourado é enorme, é uma multidão. Porém, contudo, todavia, o número de trabalhadores é pouco. Ah, seu Adelmo foi no ponto agora. Até porque nos versículos anteriores, Jesus se refere a esses discípulos como pastores. Então vamos lá? A primeira palavrinha que nós vamos destacar aqui é justamente a palavrinha trabalhadores, só que ela em grego. Ergatai. Ergatai. Por que eu destaquei ela em grego? Porque a nossa maninha, a Ila Pinheiro, ela teceu alguns comentários sobre esse trabalhador, sobre esse ergatai. Não é um trabalhador qualquer. Sabe qual foi a tradução de ergatai que ela passou pra gente? O que faz com grande talento. Trabalhador altamente especializado. Quem sabe fazer bem, mas muito bem. E eu lembro que a gente discutindo, né, pelo WhatsApp, no grupo, de quem estava estudando, pesquisando junto para esse versículo, né? E eu me lembro que a gente falando com a Ila, né? Mas como é que esse trabalhador, e ela ia se expressando aos poucos, de repente acho que ela resolveu resumir a ópera, a moda, né, do Nordeste. Então ela falou assim, oxe, o trabalhador é o cabra que sabe fazer, que vai lá e faz como ninguém. Aí a gente, entendemos. Entendemos. Então, segundo a nossa maninha, o ergatai, o trabalhador mencionado no versículo, é o cabra que sabe fazer como ninguém. Sabe aquele que é especialista, um perito, um expert, né? Ele tem a perícia, ele sabe fazer como ninguém. É o ergatai, é o trabalhador. Já sabemos disso? Isso é importante, hein? Primeiro, por que são tão poucos especialistas? Tão poucos ergatai? Porque acho que já ficou claro aqui pra gente que se a demanda é a necessidade espiritual, o instante dourado, o momento de maior testemunho e sofrimento da multidão, o especialista, o ergatai, é o discípulo que sabe como ninguém confortar, consolar, reerguer e animar o próximo à caminhada. O ergatai é esse, o especialista é esse. É aquele discípulo de Jesus que tem um enorme talento, uma enorme perícia para erguer o semelhante em sofrimento, fortalecê-lo espiritualmente, orientá-lo e dizer, vai, que eu estou com você. Esse é o especialista. E a pergunta que fica é, por que são tão poucos? Por que são tão poucos com essa perícia, esse talento, essa especialidade? Eu comecei a encontrar resposta para isso, gente, lá no livro Vinha de Luz, capítulo 70, intitulado Guardemos o Ensino. E o Emmanuel começa essa lição comentando Lucas, capítulo 9, versículo 44, onde diz assim, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Então, de cara, eu já vou fazer uma afirmativa, que a princípio não vai fazer sentido, mas com a explicação de Emmanuel vai. O especialista, o trabalhador talentoso na tarefa de erguer o ânimo e orientar almas, eles são um grupo pequeno porque poucos conseguem ouvir com o ouvido. Poucos conseguem ouvir com o ouvido. É o que está dizendo aqui. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Poucos conseguem colocar essas palavras no ouvido.
Não entenderam? Então vamos para Emmanuel, que vai explicar. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, olha o que ele vai dizer agora. Muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Muitos escutam a palavra, mas poucos colocam a lição no ouvido. Entendeu, vó? Se não entendeu, vai entender agora. Ó. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Se a gente pega um grande congresso, sei lá, né, num ginásio lotado para escutar o Divaldo, que é o maior orador encarnado do movimento espírita. Se a gente pega lá um ginásio lotado, não sei, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Muitos ali vão fazer isso aqui, ó. Colocar as lições no ouvido físico como meros vocábulos. O verbo eloquente bem construído da oratória do Divaldo vai chegar no ouvido. E vai ser registrado, é óbvio, no cérebro. Agora, poucos de dentro daquele ginásio vão fixar apontamentos no livro do coração. E sabe o que é fixar apontamentos no livro do coração? Deixar que o verbo evangélico, que a palavra do livro sagrado, vá além da memorização e consiga tocar o âmago da vida íntima, o interior da vida íntima. Ah, Luiz, mas eu emociono. As pessoas emocionam, todo mundo chora quando o Divaldo faz uma prece no final. Não é simplesmente chorar, é ficar noites sem dormir, meditando, digerindo aquilo que ouviu, e depois não conseguir mais ser o mesmo depois daquilo. E aquilo modificar algo na sua conduta e te fazer agir diferente com os outros. Se isso aconteceu na sua vida, você se torna um discípulo e passou a fazer parte de um grupo pequeno dos que têm ouvidos de ouvir, dos que registram a lição, o apontamento, fixando, sabe, gravando no livro do coração. São poucos. Se são poucos que conseguem ter essa assimilação de natureza profunda no livro do coração, então são poucos que são aptos, competentes, especializados na arte de erguer, consolar, orientar. Porque quando você tenta ajudar o outro e a lição do Evangelho está só no seu cérebro, o máximo que você vai conseguir fazer é alimentar o complexo de culpa do outro. Porque você só vai saber apontar defeito dele. Se você registrou no cérebro, você identifica o que é bem e o que é mal. Você vai saber apontar, você fez isso é errado. O que você ajudou o outro? O especialista em consolação, ele vai muito além do que simplesmente apontar erros. Ele sabe motivar, entusiasmar. Ele sabe acalentar. Ele sabe secar feridas morais. Ficou claro isso, gente? Aí ainda dentro dessa perspectiva de por que tem tão poucos especialistas em consolação, tão poucos ergatai, lá no livro da Esperança, capítulo 86, a lição Pensamento Espírita, o Emmanuel pega e diz assim: se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, ou seja, ser um ergatai, ser um especialista em socorro, auxilia o pensamento espírita a transitar, circular,
É a tal da difusão doutrinária. Dando-lhe passagem pela boca, seu Adel? Por um livro, vó? Pelo vídeo do miudinho, mãe? Dando-lhe passagem através de ti mesmo. Se você quer auxiliar em difusão doutrinária, você tem que permitir que o Evangelho se manifeste para os outros. Tem que permitir que o Evangelho brilhe aos olhos de quem sofre pela escuridão, ou na escuridão, através de você mesmo. Através de você mesmo. Estava conversando hoje com o seu Adelmo, antes da gente começar a reunião aqui, né? Contando para ele que eu agora me tornei síndico lá do prédio. Aí o senhor Adelmo comentou comigo assim: nossa, que bacana que seria se na posição de liderança de cada lugar tivesse um espírita. Aí eu falei: calma, espera aí, senhor Adelmo. A coisa é um pouco mais complicada. Será maravilhoso quando na posição de liderança tiver um coração evangelizado. Sabe por quê? O meu grande desafio, aí na gestão de 2 anos como síndico lá do prédio, não é regularizar as contas do prédio, conseguir pintar o prédio, trocar as fechaduras do portão do prédio. Não é isso. É conseguir fazer isso tudo sem magoar ninguém, sem perturbar a vida espiritual da minha casa, sem deixar isso comprometer a minha responsabilidade, o meu compromisso com a tarefa do Evangelho, e o mais importante, mostrando para as pessoas do prédio que é possível assumir uma responsabilidade sem humilhar, sem agredir e com ética, aliando ética e misericórdia. Às vezes a pessoa é muito ética e pouco misericordiosa. Às vezes muito misericordiosa, mas falta ética. O equilíbrio das duas coisas. Se eu conseguir fazer isso, aí valeu. Esse é o desafio. Vocês estão vendo como que tem que ser um trabalho de perito mesmo? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que Jesus diz: a colheita é grande. A população de pessoas atravessando um momento dificultoso e especial na vida é enorme. Mas os discípulos aptos a auxiliar essas pessoas de forma evangelicamente adequada são pouquíssimos. Ai, Luiz, agora eu fiquei desanimado. Agora eu fiquei triste. Porque como é que vai fazer? Há uma multidão e são poucos, como é que vai renovar o planeta então? Jesus está se queixando? É uma queixa de Jesus isso, gente? Um lamento? Jesus falando: aí a gente imagina Jesus batendo a mão na coxa, né? A multidão é tão grande, são tão necessitados, né? A gente viu nas reuniões anteriores, né? Se queixando, mas é tão pouco trabalhador. Fala, mãe. E tem referência, minha mãe está dizendo aqui, o pessoal de casa, é que são poucos, mas eles fazem com tanta dedicação e tanto amor, que eles conseguem dar conta do recado, do serviço. E tem referência bíblica para isso que a senhora está falando. Lá em Gênesis, livro Gênesis, né, o primeiro livro do Pentateuco, capítulo 18, versículo 23 até o versículo 32. Certo? Capítulo 18, versículo 23 a 32. Ali nós vamos encontrar a primeira expressão de fé raciocinada da história da religião mundial. Se alguém quiser entender o que é, de fato, fé raciocinada, leia Gênesis, capítulo 23, versículo 32. Daqui uns anos, se Deus quiser, o Haroldo está chegando nesse trecho aqui para explicar isso muito melhor que eu. Né? Graças a Deus a gente está estudando Gênesis também, não sei. Por que isso aqui é uma expressão de fé raciocinada? Vamos falar do contexto primeiro, Tânia.
O contexto é o seguinte: nós temos duas cidades a leste do Rio Jordão, Sodoma e Gomorra. E aí, nós temos que dar conta da linguagem altamente poética e simbólica desse diálogo, mas aí, Abraão estabelece um diálogo, uma conversa, um bate-papo com Deus sobre a destruição das cidades que é anunciada. Sodoma e Gomorra vão ser aniquiladas. E sabe o que Abraão faz? Perguntas. Ele faz perguntas para Deus. Sabe o que é fé raciocinada? Não é duvidar de tudo. Fé raciocinada é tentar entender a lógica de Deus, o raciocínio de Deus, os motivos de Deus, as intenções de Deus. Quando você se esforça mentalmente para tentar compreender Deus, você está exercendo fé raciocinada. E num desses momentos, Abraão consegue oferecer para a humanidade, isso vai ser registrado mais tarde, pelos autores do texto bíblico, ele consegue deixar registrado para a gente por que poucos dão conta de um serviço muito grande. Vamos lá? Abraão, aproximou-se e disse: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Abraão chegou para Deus e falou: mas escuta aqui, deve ter aí uns 100 mil habitantes nessa cidade. Mas deve ter uns 50 justos. Então, esses 50 justos vai morrer com os outros? O senhor vai aniquilar todo mundo? Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu solo? Longe de ti fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra? Abraão questionando Deus. O Senhor, a meu ver, é a maior expressão de justiça que existe. É o juiz de todos os juízes. Eu não posso acreditar que o Senhor vai cometer uma injustiça. Porque destruir a cidade e fazer o castigo, a punição recair sobre os justos da cidade, isso não é justo. Então eu quero entender qual que é a lógica do Senhor. O que o Senhor está pretendendo? Isso é fé raciocinada. Abraão não está negando a sabedoria de Deus, ele quer entender o que está por detrás dessa sabedoria. E Yahvé respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei a cidade por causa deles. Por causa dos 50, eu perdoo toda a cidade. Aí Abraão falou: não, então eu vou testar agora o limite. Eu vou testar agora e averiguar, fé raciocinada, viu gente? Abraão não era bobo não. Eu vou averiguar para ver com quantos justos a gente consegue recuperar uma cidade inteira de pecadores. Ele começa. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, e eu que sou poeira e cinza. Mas talvez faltem 5 aos 50 justos. Por causa de 5 destruirás toda a cidade? E Deus respondeu: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. E ele respondeu: eu não farei por causa dos 40. Disse Abraão: que meu Senhor não se irrite, e que eu, né, tipo Chaves, ora, mas não se irrite, né? E que eu possa falar, talvez ali se encontrem 30. E Deus respondeu: eu não farei se ali encontrar 30. E ele disse:
eu me atrevo a falar a meu senhor, talvez se encontrem 20. E Deus respondeu, não destruirei por causa dos 20. Vocês estão vendo a estratégia literária aqui, né? Parece uma coisa enfadonha, mas existe uma literatura conduzindo nosso raciocínio a esse mar, onde o rio dessa narrativa vai desaguar, e que vem agora. E ele disse, que meu Senhor não se irrite e falarei uma última vez. Talvez só se encontrem 10. Talvez só se encontrem 10 justos numa cidade inteira de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, 30 milhões de habitantes. E Deus respondeu, não destruirei por causa dos 10. A fé raciocinada de Abraão nos conduziu a uma conclusão. Para renovar uma população inteira, Deus só precisa de ter 10 especialistas, 10 peritos em evangelho encarnados. Só precisa de 10. 10 ergatai. O cabra que sabe fazer. Sabe por quê, gente? O pessoal fora de Uberaba não sabe. Mas Uberaba só precisou de um Chico para segurar as pontas. De o quê? 300 mil pecador. Só precisou de um Chico. Sacramento só precisou de um Eurípides. O Rio de Janeiro só precisou de um Bezerra. Não é assim? Assis só precisou, aliás, Assis não. A Europa inteira só precisou de um Francisco de Assis. O Mediterrâneo só precisou de um Paulo. Então Jesus não está lamentando nesse versículo. Juju, Dona Joana, Jesus não está se lamentando dizendo, ai, a lavoura é tão grande, a colheita é tão grande, mas são tão poucos trabalhadores. Não está se lamentando. Ele está afirmando, constatando e afirmando. A multidão é grande. A necessidade dessa multidão maior ainda. E o momento oportuno, o instante dourado, o momento da ceifa, já chegou para a maioria deles. E os trabalhadores são poucos. Porém, são ergatai, são especialistas na arte de consolar, reerguer corações, oferecer rumos morais e éticos através do próprio exemplo e do próprio testemunho. Porque não existe nada mais poderoso que a vivência concreta de um ser humano. Tá certo? É isso que nós temos para o versículo de hoje. E no próximo versículo, na próxima semana, a gente continua com um versículo bem parecido, continuação desse. Tá certo? Um abraço para todo mundo. Se você tem pouco e abençoa o seu pouco, aquele pouco aos seus olhos se torna muito. E se você tem muito e amaldiçoa o muito porque acha que não é o bastante, aquele muito para você sempre vai ser pouco.